Excepcionalmente hoje, com o cabelo mais bagunçado do que o normal e sem o bigode que uns tanto amam e outros tanto odeiam, para falar de Marielle e Bolsonaro. Depois que aconteceu a prisão dos suspeitos, inclusive do suspeito de ter atirado em Marielle, Bolsonaro foi questionado sobre isso por alguns jornalistas, até porque a proximidade do acusado de ter atirado na Marielle por morar num condomínio que o nosso presidente tem uma casa, o fato do presidente defender milícias, a história da família é defendendo milícias. Perguntaram para ele se a prisão dessas pessoas faria com que a investigação estivesse cada vez mais próxima de quem mandou matar Marielle. E a resposta dele foi que ele também quer saber quem mandou matar ele. Nosso presidente é de uma sensibilidade, o nosso presidente é de uma humildade, sério, ele é um homem muito humilde. Ele passa o próprio café dele, ele lava a própria roupa dele e ele não deixa que nenhuma morte seja mais importante do que a dele. Isso que ele nem morreu. Vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela rapidinho. Hoje o recado é bem rápido, até porque eu também tô atrasado. Clica no botão do gostei já, se inscreve, ativa o sininho se você não for inscrito, por favor. Se você já for inscrito, dá uma verificada no sininho. Tem gente dizendo, não tô recebendo a notificação. É porque eu acabo mandando muitos vídeos durante o dia. Então dá uma verificada ali no sino, que às vezes o YouTube realmente não entrega. Muitos vídeos, 2 vídeos por dia, nem é muita coisa, tá? É 20 minutinhos de conteúdo pra você também não sentir falta de mim, não sentir falta dos assuntos que eu vou abordando, né? Enfim, durante o vídeo eu vou pedir pra você comentar algumas coisas sobre esse fato aqui. Não sei se você viu ou não, do nosso presidente dizendo que também quer saber quem mandou matar ele, como se a morte da Marielle e a tentativa de assassinato do Bolsonaro, na época candidato à presidência, fosse a mesma coisa hoje. Eu vou te explicar por que não é a mesma coisa, ainda que os dois tenham importância. Por que não são iguais? Vamos lá. Essa frase do Bolsonaro, eu também quero saber quem mandou me matar, primeiro, é de uma insensibilidade gigantesca. A família Bolsonaro não demonstra nenhum tipo de sensibilidade com outras mortes. No caso, outras mortes daqueles que eles não concordam. Não existe nenhum tipo de meus pêsames, eu sinto muito, força aí para os familiares, nada. O deputado vai embora com medo de ser morto do país e não assume aquilo que ele deveria assumir. Grande dia e uma mãozinha, aviãozinho voando, soquinho, arminha. Uma vereadora morre assassinada, aparentemente mandaram matar, não foi movido a ódio, tá? É até ridículo isso, né? Dizer que a motivação do assassinato foi ódio. Mas Marielle morre e as coisas que falam não, ninguém conhecia essa mulher antes dela morrer, a gente não sabe qual é o histórico dela, a gente não sabe com quem que ela se envolvia, a gente não sabe quem ela defendia. E aí mesmo depois, quando se confirma a suspeita de que sim, eram PMs, eram milícias, o presidente diz que na real mesmo ele quer saber quem mandou matar ele. Primeiro de tudo, é bom lembrar que Bolsonaro não morreu pra ele dizer eu quero saber quem mandou me matar. Você quer saber quem mandou o cara ir te dar uma facada, tá? A tentativa de assassinato. Você não morreu. Segunda coisa é que essa tentativa de assassinato, essa facada que teve no Bolsonaro, vai ser investigada. Ele é o presidente do Brasil. Ele é, o presidente do país tá preocupado em saber quem matou ele. E aí ele fala isso, que também quer saber quem mandou matar ele, como se isso não fosse investigado. Ele fala isso como se ele não pudesse ligar, mandar um WhatsApp ou mandar um tweet, como ele gosta muito de mexer no Twitter, para alguém do governo dele e dizer, olha só, estão investigando esse caso aí. Se o presidente tá com dúvida, tá achando que a investigação tá ruim, que não tá andando, ou que não vai acontecer uma investigação, pode falar com algum dos teus ministros. Eles que estão cuidando disso, Bolsonaro. Você consegue ver a diferença da morte da Marielle para tentativa de assassinato, no caso uma facada no presidente? Você consegue entender a diferença? Porque na real eu acho que o Bolsonaro, ou então o Bolsonaro realmente não entendeu que ele ganhou as eleições. Aí muito se explica esse comportamento dele de parecer que está em campanha ainda e não estar governando, porque ele não sabe que ele ganhou, ele não sabe que ele é o presidente, ele não sabe que ele pode chegar pro Moro e perguntar, olha só,
que tá acontecendo aí com a minha investigação? O cara é o presidente do Brasil, a única coisa que ele consegue pensar é nele mesmo, é nele e nos dele. É só isso que ele pensa. Ah, mas a Marielle, quem mandou matar ela? Ó, eu também quero saber, na real, é quem mandou me matar. Porque eu sou mais importante do que todos, inclusive do que esses esquerdalhada e esses esquerdopatas aí do país que não merecem viver. Óbvio que ele não falou isso, mas é só você ler os comentários aqui nos meus vídeos e nos vídeos de outras pessoas que você vai entender mais ou menos qual é a linha de raciocínio dessa gente. Bolsonaro só pensa nele, e você pode pegar essa frase, só pensa nele, e levar para qualquer atitude do governo, para qualquer pessoa nesse governo. Qualquer um só está preocupado com ele mesmo. Reforma da Previdência, não estão preocupados com os outros, eles estão preocupados com eles e com os deles. Os militares, só, acabou. O resto que se ferre. Inclusive nós vamos falar disso ainda, nós estamos chegando na semana que nós vamos falar, e vamos falar muito. E a prova dessa falta de sensibilidade no governo é muito simples. É só você ver, por exemplo, a reação daqueles que seguem o presidente, que pensam muito igual ao presidente e defendem tudo que ele fala. Eu, por exemplo, aqui nesse canal, eu anotei aqui pra lembrar direitinho, eu fiz 4 ou 5 vídeos, eu não lembro exatamente porque tem um deles que eu privei, 4 ou 5 vídeos sobre a facada do Bolsonaro. Em nenhum desses vídeos eu citei aquele documentário que muita gente me mandou e pediu pra eu falar sobre a facada do mito, que seria uma facada falsa e tudo mais, e eu nunca citei por uma razão. Primeiro de tudo, eu só queria falar que quem citou, quem falou desse vídeo, não tem problema nenhum, não tenho nada contra, eu assisti, só que eu nunca dei a minha opinião sobre esse documentário aqui. Ninguém sabe, as únicas pessoas que sabem a minha opinião sobre esse documentário é quem convive diariamente comigo ou que me conhece pessoalmente. De novo, sem problema nenhum em quem fez um vídeo ou recomendou esse documentário. A minha questão, o porquê que eu não falei sobre esse documentário, é porque eu tenho uma visão de mundo, e desde 2014 eu venho falando sobre isso, de que as coisas vão piorar. Eu dizendo há muito tempo que as pessoas vão pirar com isso tudo que está acontecendo. E eu dizia não só que esse tipo de coisa ia acontecer com políticos, mas com pessoas que não tem nada a ver também, e por outras questões vão pirar e vão morrer. Mais um atentado em Suzano, se eu não me engano, São Paulo, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui. E essa sensação de não ter poder, de não poder fazer nada para mudar e de ver tudo isso acontecendo, acaba pirando as pessoas. Inclusive eu disse uma frase que eu nem sei se eu falar isso aqui é capaz de eu perder a monetização, mas o que eu dizia é porque provavelmente, sabe essas pessoas de super-herói estilo Batman que saem aí pelas noites fazendo justiça com as próprias mãos? Não se surpreenda se algo parecido acontecer. Obviamente que ninguém vai vestir uma máscara e vai sair voando pelas ruas, mas alguém vai usar da justificativa de eu tô fazendo justiça pra ir atrás de alguém, provavelmente matar essa pessoa. Essa sensação de nada vai acontecer, então eu vou ser o justiceiro, acabar na morte de alguém, não se surpreenda se isso acontecer. Porque até agora, tudo que eu vinha dizendo desde lá de 2014, quando eu dizia assim, gente, essa história do Aécio vai dar ruim, gente, essa história de Eduardo Cunha, gente, essa história de Michel Temer, eu não erro normalmente com as pessoas. Quando eu bato o olho, eu digo assim, ó, eu não gosto, e aí eu vou pesquisar mais ou menos, eu já sei qual é o final da história. É difícil eu errar, de verdade, não querendo aqui, o Gabriel é evidente ou algo do tipo, não, é que dificilmente eu erro com as pessoas. E enquanto tem gente minimizando essa história, Jean Willis vai sair do país, não sei quem lá também vai sair do país por medo de morrer, Marielle morreu, mas não sabemos com quem ela estava envolvida. Mais coisas vão acontecendo, e mais coisas acontecendo para um lado. Uma hora alguém desse outro lado, porque dividiram em dois lados, então eu tô considerando que existem só dois lados, a gente sabe que não, mas tudo bem. Quanto mais esse lado vai sofrendo, uma hora alguém desse lado vai se levantar e vai dizer, não, agora deu. E aí você sabe qual é o resultado, né? Abrindo um parênteses gigante, imagina o seguinte, Adélio Bispo, homem da facada do Bolsonaro, morando no condomínio de Luiz Inácio Lula da Silva, ou namorando qualquer parente de Luiz Inácio Lula da Silva. Você imagina como não ia estar o YouTube com os criadores de conteúdo indicados pelo presidente? Você imagina como que ia estar as pessoas nas redes sociais? Não ia ter youtuber de estimação do governo passando pano, criando teoria, querendo dizer, mas será que implantaram alguém das milícias com armas para... Tudo para justificar que não,
o governo Bolsonaro não tem proximidade nenhuma com milícias. Eu vi um vídeo inclusive muito bom que eu acho que é o cara do É da Coisa, Reinaldo, se eu não me engano o nome dele, onde ele diz que namoros, ele leu um estudo sobre isso, que namoros normalmente são feitos de acordo com o teu círculo social. Então se você vive num ambiente X, você vai acabar namorando com pessoas desse ambiente X. Se você convive muito com milicianos, provavelmente a sua filha vai namorar milicianos. Óbvio que existem as exceções, mas na sua maioria é isso que acontece. Se a gente fizesse um PowerPoint, por exemplo, anotei aqui, e fizesse um círculo de convívio do Bolsonaro, você ia encontrar as seguintes pessoas. Eu anotei aqui. Você ia encontrar nesse PowerPoint em volta da família Bolsonaro funcionário fantasma, chefe de escritório do crime, milicianos, conspiracionistas, terraplanistas, astrólogos, donos de blogs que são indicados como fonte de informação e que também trabalham em gabinetes do partido do presidente. Mas todos os fanáticos pelo presidente, por esse governo maluco, começam a arrumar um monte de desculpa para dizer não precisamos falar sobre o caso Marielle, não, Bolsonaro não tem nenhum conhecimento, nem proximidade com milícias, e não, ninguém tá falando do mais importante, que é quem mandou tentar matar o presidente. Mas a diferença que essas pessoas não conseguem ver é que essa família é sociopata. Essa família não consegue se colocar no lugar do outro. Se não fosse todo esse barulho sendo feito pelo caso da Marielle, pela Marielle, isso ia ter terminado, a investigação ia ter chegado até o final, a gente não sabe. É um ano, todos os dias, falando, colocando numa rede social, levantando tag, fazendo vídeo, porque senão nada é feito, nada é investigado. Os dois são importantes, os dois têm que ser investigados. Só que uma pessoa tá morta e a outra pessoa tá viva e virou presidente do Brasil. Uma pessoa estava sendo acusada de ter envolvimento com traficante, com o Comando Vermelho, com isso e com aquilo, e a outra pessoa que tomou a facada e não morreu, o caso tá sendo investigado e essa pessoa tá diminuindo a morte e tudo que for envolvido com Marielle. Bolsonaro precisa entender, primeira coisa, ele não morreu. Segunda coisa, se ele quiser descobrir se alguém mandou matar ele ou não, é só ele chegar no ministro do lado dele e perguntar, porque isso está sendo investigado pelo o governo dele está cuidando disso. Fala com o teu governo, Bolsonaro, se você está insatisfeito com as investigações. Não joga numa entrevista como se isso não fosse nada vinculado ao Bolsonaro, como se ele estivesse esperando atitudes de terceiros, como se ele já tivesse morto e não pudesse ser feito nada, como se ele não pudesse exigir investigações. A pessoa que levou a facada tá viva e virou presidente do país. Isso está sendo investigado pela Polícia Federal. Bolsonaro, acorda, para de defender milícia também, que aí as pessoas vão parar de ligar a morte da Marielle com você. Para de ter relação com milícias, que aí a galera na internet vai parar de ligar o assassinato da Marielle com você. E não tem ninguém dizendo que a facada no Bolsonaro é menos importante ou mais importante, que deve ser investigado ou não deve ser investigado. Ninguém tá dizendo isso. Mas eu quero entender por que tentam diminuir o assassinato da Marielle, por que não pode ser investigado o assassinato da Marielle, por que não pode se chegar a quem mandou matar, por que não pode falar nisso que aconteceu, também por que só se pode falar de Bolsonaro, porque só o que importa é a facada no Bolsonaro. Vídeo eu, pelo menos, fiz para as duas situações. A mídia tradicional, que é tanto criticada, até onde eu lembro, fez cobertura dos dois casos, inclusive do Bolsonaro, muito tempo, muitas horas. Ele ficou conhecido na maior parte do Brasil depois da facada, graças à mídia tradicional. Por que vocês tratam como se fosse uma injustiça? Se existe uma injustiça, é na morte da Marielle. Vocês não querem que fale, que vocês não querem que investigue e que vocês ficam desrespeitando em todas as oportunidades. Que se investigue os dois, mas que se respeite os dois. Eu vou deixar outros dois vídeos aqui também. Caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, aqui você se inscreve no canal e até um próximo vídeo.